Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. E Inovipab, a ferramenta do produtor rural. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, muito boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro. Está começando a edição dessa sexta-feira, 4 de abril de 2025. Eu sou a Fernanda Custódio, já trago os primeiros destaques da edição de hoje. No tempo, a gente está de olho nessa previsão de chuva forte aqui para a região sudeste, principalmente para o litoral do estado de São Paulo. Tem o Rio de Janeiro também, essa previsão e alerta do INMET para hoje de chuvas de até 100 milímetros. E além disso, a gente está de olho também nessa massa de ar frio aí que já derrubou as temperaturas lá no Rio Grande do Sul e deve chegar também nesse final de semana aqui para a região sudeste. No dinheiro, a gente está de olho na soja lá no mercado internacional. Nesse instante, o mercado recuando entre 26 e 28 pontos. Todos os vencimentos da soja perderam esse patamar de 10 dólares por bushel. Isso porque a gente tem essa informação de que a China, anunciou novas tarifas de 34% aos Estados Unidos, mais uma retaliação aí para a gente continuar acompanhando. E essas tarifas entram em vigor a partir do dia 10 de abril. Então a gente tem esse primeiro reflexo no mercado também das commodities. Daqui a pouco a gente vai detalhar essas informações e daqui a pouquinho tem Vlamir Brandalize também trazendo mais informações a esse respeito. Mas para a gente começar muito bem a edição dessa sexta-feira, vamos chamar a nossa bandeira aqui já. A nossa bandeira que é tão linda, representa todos os nossos produtores rurais, o nosso agronegócio e com essa mensagem muito forte de que o Brasil vencerá. É isso que nós acreditamos aqui no Tempo e Dinheiro também. O Brasil vencerá com a força do produtor rural e do nosso agronegócio brasileiro. E agora sim, vamos para a nossa vinheta, porque o Tempo e Dinheiro dessa sexta-feira, 4 de abril, está no ar. E nós já começamos a edição dessa sexta-feira com as informações dos nossos analistas. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, é João Batista. Passou, né, a Expocanda, estávamos lá ontem na Expocanda, grande feira, mais gente do que eles esperavam, foi muito bom por lá. Mas vamos lá, semana muito nervosa, né, Mercadão Chicago entregando muitos pontos aí no contexto geral, mercado de soja caindo, mercado de milho também sofrendo, trigo. É a semana do Trump, é a semana do tarifaço. Já vamos comentar essa questão aí das novas tarifas que entram em vigor agora nesse sábado, né? Então o Mercadão aí recuando, o Brasil também recuando, os prêmios melhoraram, João Batista. Já vamos comentar isso aí no Tempo e Dinheiro. E hoje também temos arroz e feijão, além do milho. Até daqui a pouco. O destaque vai ser o quê? O frio entrando aqui no sul, ventania e também a chuva que começa a aparecer com força ali entre São Paulo, Rio e sul de Minas e sul do Espírito Santo. Detalhes na previsão. O mercado de pecuária tem o boi gordo encerrando a primeira semana do mês de abril no positivo. Lá na B3, negociações até devolvem parte dos ganhos registrados ao longo do dia de ontem, mas o mercado segue com viés de alta, principalmente nessa primeira quinzena do mês de abril, com recebimento de salários, exportações em alta e de olho no tarifaço do Trump. E nós estamos de olho na guerra comercial, não só no tarifaço do Trump, como a retaliação da China, 34%, né? Reciprocidade, bateu 34% para cá, devolve 34% para lá e nós, no meio, vamos ganhar.
Essa é a nossa esperança, a nossa certeza, porque o mundo todo hoje, eu repito sempre isso, está com medo, amedrontado, os preços todos no vermelho, o dólar subindo 3%, e nós felizes porque o agro brasileiro vai ser muito beneficiado por essa guerra tarifária, porque enquanto que Chicago está caindo, a soja está caindo 3%, o dólar está subindo 3%, enquanto isso acontece lá fora, nós temos certeza que os prêmios vão subir nos portos e também nos bases dentro do Brasil. Então, o agro brasileiro vai ser beneficiado. Repito, Fernanda e amigos do Tempo e Dinheiro, enquanto que o mundo se esconde, amedronta-se, chora, nós vamos vender lenço, nós vamos vender os produtos do agro. Então, vamos em frente, Tempo e Dinheiro. Vamos em frente, João Batista. João Batista hoje direto de Presidente Prudente, ainda daqui a pouco vai voltar conosco para trazer mais informações. Antes da gente ir para São Paulo falar com Sérgio Braga, hoje a nossa edição é ainda mais especial porque ao longo do programa vocês vão acompanhar o nosso sorteio. Lembram da ferramenta InovePab, que é a ferramenta do produtor rural? Essa ferramenta que é tão importante, onde o produtor ele insere os dados e ele consegue ter ali as informações de custo de produção, de rentabilidade. O sorteio vai acontecer ao longo do programa, então daqui a pouco fiquem ligados aqui que a gente vai trazer essas informações. E além disso, tem convite especial para você que ainda não é assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. O número já está na tela, é o 19 99813 2915. É só você enviar uma mensagem para esse número. São 7 dias grátis para você participar lá e ter acesso a essas informações, que são informações exclusivas de clima. A gente tem informações também a respeito dos prêmios atualizados, as cotações em tempo real e vários outros conteúdos para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Então, claro, reforçando o nosso convite, participe, seja um assinante do Clube do Tempo e Dinheiro e a gente se encontra lá no Clube do TID. E agora sim, vamos para São Paulo, mas antes disso, a gente tem destaque da Folha aqui falando sobre frente fria chega a São Paulo nessa sexta-feira e promete queda na temperatura e chuva intensa. Sérgio Braga, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro dessa sexta-feira. E é isso mesmo, Sérgio, como é que está o clima em São Paulo? Muito boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. Sextou, Fernanda, Sextou. com expectativa de muita chuva aqui em São Paulo. Pelo menos no período da manhã, aqui na Zona Sul, bem próximo do aeroporto de Congonhas, a gente tinha aqui um cenário de dilúvio, céu praticamente encoberto, muitas nuvens, indicava chuva pesada, mas ela se dissipou, ela se dispersou em outras regiões. Não choveu por enquanto, mas ao final da tarde vem muita chuva, pelo menos essa é a previsão, inclusive com alerta do Instituto aqui Nacional de Meteorologia, além da Defesa Civil, que já está mandando mensagens para todo mundo ficar muito atento no finalzinho da tarde. Geralmente acontece essa tempestade no horário de pico, né? Quando todo mundo está voltando ou de um lado para o outro, viajando em plena sexta-feira, é exatamente isso. Agora há pouquinho eu registrei, inclusive, aqui em São Paulo, as imagens a respeito do que está acontecendo com o céu, mas a gente vai deixar, já que não choveu, não tem problema nenhum. Daqui a pouco a gente confirma e atualiza essas informações. Mas o que tem que ser atualizado é o mercado hoje, né? No dia seguinte, as tarifas, o tarifácio, né? Repercutindo também a posição da China em tarifar, né, fazer nova guerra comercial ou travar uma guerra comercial com os Estados Unidos após Trump baixar aquele tarifaço. E aí, o que acontece hoje? O mercado, tanto Chicago quanto Nova York, tem uma oscilação muito forte. Só o milho aparenta, nesse momento, né, segue com ligeira alta. Demais posições, todas as outras commodities em queda, inclusive o milho vinha em queda agora há pouquinho. Olha só a soja, despenca 3% a 980,50 ou 9 dólares e 80. O milho sobe um pouquinho, já estava no lado negativo também, operava em queda, agora sobe 4 dólares e 57 e 62, está reduzindo essa alta, 0,13% de alta agora. O trigo negociado com queda de 1,66% a 5 dólares 27 e 10. Café contrato C em Nova York, nesse momento, tem negociações apresentando queda de 3,88%, café a 370,33. Em Londres, café também despenca 3,5% a 5.200 dólares por tonelada nesse momento em Londres. Açúcar
a 18,90 recua 1,10%, o algodão cai mais, 4,17% a 62,10%, em linha com o que acontece com o petróleo, que hoje derrete também, 7,53% a $61,91, ou 61,88. Olha o ouro, a $3.043,24, agora 46, 3.043,95, está oscilando, mas em queda de 2,5%. Quanto ao dólar, mercado cambial, o dólar segue em alta, em linha com outras moedas também. O dólar tem apresentado uma valorização, uma desvalorização, aliás, no caso, em relação a outras moedas, e valorização aqui diante do real. O real valoriza, nesse momento, 2,94%. Aliás, o dólar valoriza 2,94% a R$ 5,79,55. Quanto ao índice Bovespa, aí sim, o índice Bovespa derrete 3,20% a 126.943 pontos. Vamos confirmar mais uma vez o mercado de soja a $9,80,50, 3% de queda. E o café negociado em Nova York, negociações com queda de 4% nesse momento, a 369,70, contrato mais curto, maio. Bom, com o mercado do boi gordo, hoje 11 praças entre 32 pesquisadas pela Scott em alta. Sexta-feira, geralmente, o mercado fica um pouquinho mais atento, poucas negociações, mas no lado positivo, o mercado lá na B3, nesse momento, com boi gordo, devolve parte dos ganhos de ontem, abriu a 323,10 por arroba, 1,19 de queda, maio 322,95, 1,20, aliás 1,9 de queda, junho a 325,70, 1,30 de queda, e acima dos R$330 o julho por arroba 0,84 de queda. Algumas praças pesquisadas pelo Scott, 315 arroba boi comum a prazo já descontado São Paulo, Barretos, Araçatuba, região sudeste Rondônia 271, Tocantins ao sul 287,50, no Triângulo Mineiro 297,50. Uma sexta-feira que promete muita emoção, Fernanda Custódio. E a gente vai acompanhar essa emoção aqui. Obrigada, viu, Sérgio? Até já. Enquanto isso, a gente vai para o nosso Giro Rural, que são as informações em destaque lá no Notícias Agrícolas, que é o site parceiro aqui do Tempo e Dinheiro. Ovos CPEA, médias caem em março, mas ficam acima das de um ano atrás. Frango CPEA, preços da carne voltam a subir neste início de abril. Boi, em um ano, preços do bezerro sobem mais que o do boi gordo. Suínos CPEA, aumenta a competitividade frente às carnes concorrentes. Citros, baixa qualidade mantém pressão sobre as cotações. Bom, e nós também estamos de olho nas informações de política e economia, né? A gente já falou no início dessa edição, uma sexta-feira bastante nervosa aí, principalmente depois da retaliação, novas tarifas impostas pela China aos Estados Unidos, e a gente vai acompanhar alguns destaques do dia de hoje. Da Investing, China vai impor tarifas de 34% sobre todos os produtos dos Estados Unidos a partir do dia 10 de abril. O jornal o Globo, após reação da China a Trump, bolsas globais aprofundam perdas, Frankfurt cai até 5%, Milão desaba 7%. Risco de recessão global aumentou para 60% após tarifas de Trump, segundo JP Morgan. Da revista Exame, Milei diz que a Argentina fará reformas para se adequar à tarifa de Trump. Da Folha de São Paulo, o governo não pretende usar projeto da retaliação aos Estados Unidos, diz Geraldo Alckmin. Também da Investing, prêmio para a soja do Brasil dispara após tarifaço Trump no café, firmeza pode vir dos Estados Unidos. Gazeta do Povo, missionária evangélica completa 2 anos presa sem provas de participação violenta no 8 de janeiro. E do CPEA, mercado de trabalho, agronegócio emprega 28,2 milhões de pessoas em 2024 e representa 26% das ocupações do país.
E agora nós vamos voltar com o João Batista Olive, que a gente vai falar um pouquinho desses destaques, mas principalmente, né, João, qual que é o cenário para hoje? O que a gente pode passar de informação para o nosso produtor rural? Nós estamos na contramão das manchetes negativas do mundo, a esquerda dominou as redações e o pessoal faz uso e abusa, né, da possibilidade de se fazer uma narrativa contra os fatos. Tem sim. Eles estão retratando os fatos, os mercados estão caindo, a gente não pode negar isso, mas nós estamos na posição contrária da deles, que é a posição favorável para os ventos. Nós estamos com as velas abertas para pegar a onda. Depois desse espanto de hoje, do pânico, o mundo é evidente, precisa se alimentar, precisa comer e precisa comprar alimentos aonde? No Brasil. E os prêmios estão subindo, já mostramos isso nas suas manchetes, Fernanda. Mostramos agora essa última manchete importantíssima do Notícias Agrícolas, do CEPE, dizendo que nós estamos gerando praticamente 1/4 dos empregos no Brasil. Olha, 26% das ocupações do país é do agronegócio. Nós estamos em Presidente Prudente. Aqui, no passado, era o Vale da Fome. Você precisa saber e ver a pujança dessa cidade, a capital do oeste de São Paulo, um crescimento espantoso, crescimento esse trazido por quem? Pelo agro. Então, assim, Fernanda, hoje, enquanto é uma sexta-feira, vou recomendar aos nossos amigos do Tempo e Dinheiro, enquanto que o mundo chora, nós vamos vender lenços na segunda-feira, porque hoje é dia de ir pescar. Linha 040 para pegar tambaqui. Ó, pessoal, é para pescar hoje, deixe que eles se espantem. Claro, temos também que olhar o milho. Daqui a pouco eu vou falar com o Robson Polotto, da G-Trade, sobre a oportunidade de pegar milho à frente, a futuro, aproveitar a alta do boi. Olha que boas notícias que nós temos para todos vocês, só não tem para o Lula. Para o Lula não tem, porque é um momento muito ruim para o Brasil, em termos de finanças, em termos de economia, ficar desprotegido nesse momento, enquanto que o mundo se adapta àquilo que o Trump prometeu na sua campanha eleitoral e vencedora, de que ele ia tomar essas medidas. É uma guerra planetária, mas programada. O Brasil está descoberto, está desprotegido na sua economia. Muito ruim para o Lula nesse momento. E nós vamos ver já já, numa entrevista que a Fernanda e o Sérgio vão fazer com o cientista político Paulo Moura, o que vai acontecer domingo na Paulista. O grande protesto convocado pela direita, pela anistia e, claro, também pelo Fora Lula. Daqui a pouco o Paulo Moura. Então, boas notícias para nós, Fernanda, nesta sexta-feira e vamos em frente. É isso mesmo, João, vamos em frente. Bom, e aqui é Tempo e Dinheiro e agora a gente vai falar sobre o tempo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, oferece o tempo hoje. Vamos ao nosso primeiro destaque de hoje, inclusive da revista Isto É, falando de tempestades devem atingir ao menos 4 das 5 regiões do país nessa sexta-feira. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar o mapa do alerta do IMET e aí a gente vai conseguir visualizar melhor essas informações. Além disso, a gente tem a Metsul falando de ar frio, chega com temperatura de 3 graus Celsius e vento acima de 60 quilômetros por hora. Inclusive, o que a gente tem aí? Essa massa de ar frio começou a ingressar já no sul do Brasil, derrubou a temperatura no Rio Grande do Sul, já nas últimas horas com marcas de um dígito, né? Conforme a gente acompanhou ali, ó, abaixo de 10 graus Celsius em diversas regiões gaúchas já no começo dessa sexta-feira. Inclusive, o João dividiu conosco um mapa de possibilidade de geada também, ó, já na tela para vocês. A gente tem ali principalmente extremo sul do Rio Grande do Sul e as áreas mais altas ali entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina e esse risco de geada também, então, para a gente manter no nosso radar. E além disso, temos o destaque do UOL, falando de virada do tempo, pode ter recorde de frio no ano em São Paulo e chuva excepcional. Inclusive, a gente já falou também sobre esses dois assuntos ao longo dessa semana aqui no Tempo e Dinheiro, mas agora a gente ilustra melhor com as informações e alertas do IMET. A gente já tem um mapa aí para dividir com vocês. Hoje a gente tem
algumas colocações ali diferentes, a gente vai explicar para vocês, mas a gente tem ali, ó, o vermelho, o que nós temos? Chuvas de até 100 milímetros, então olhem esse destaque, principalmente litoral de São Paulo e também o estado do Rio de Janeiro, mas toda a região ali, São Paulo, Paraná, boa parte de Santa Catarina, a gente tem Mato Grosso do Sul também, sul de Minas, Rio de Janeiro e ali o sul do Espírito Santo com previsão de chuvas intensas. Já esse alerta amarelo que a gente acompanha principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a gente está falando de declínio de temperatura entre 3 e 5 graus Celsius e além disso outro destaque também para o Rio Grande do Sul são esses ventos costeiros. Enquanto isso, a gente acompanha ainda chuvas ali no centro-oeste do Brasil, na região norte também, para a gente ficar de olho e algumas localidades da região nordeste, conforme a gente tem esse indicativo do mapa, mas já tem esse grande alerta, então muita chuva, litoral de São Paulo e Rio de Janeiro, e a gente tem declínio de temperatura também aí para a gente ficar de olho. Bom, mas agora a gente vai ver como é que está a chuva no Brasil nesse momento. A gente tem informações do NOAA, são as imagens em satélite. A gente observa pela imagem nesse momento algumas chuvas já em São Paulo, ali no Rio de Janeiro. A gente tem chuvas também em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, mas essa chuva, né, nesse momento, esse maior volume concentrado ali no centro-norte do Brasil, para a gente ficar de olho aí no radar. E para a gente acompanhar a chuva nos próximos dias, a gente tem informações também do IMET e a gente vai acompanhar a partir de agora. Chuvas previstas para o Brasil do dia 5 ao dia 11 de abril. O nosso destaque continua sendo esse alto volume de chuvas, inclusive tem alerta do IMET, especialmente ali no litoral do estado de São Paulo e também no estado do Rio de Janeiro, entre dia 5 e dia 6 de abril. A gente vai acompanhar a partir do dia 7 sem chuvas na região sul do Brasil, em grande parte da região sudeste, mas esse é um momento que começa a mudar a partir do dia 7, 8, a gente já começa a ver uma nova frente fria chegando ao sul do Brasil com muita chuva no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também no estado do Paraná. As chuvas, elas continuam também no centro-norte do Brasil e a gente observa que ali, especialmente na divisa entre o estado de Minas Gerais e o estado da Bahia, nós seguimos sem chuvas. Essa é a previsão que nós temos. Então, algumas chuvas ali entre dia 10 e dia 11 também, em algumas localidades do estado de Minas Gerais, mas ali na divisa entre Minas e Bahia, a gente segue sem chuvas. E claro que para complementar essas informações, a gente tem participação agora do Ronaldo Coutinho, direto da Climaterra. E temos aqui, ó, no destaque nós temos, nos próximos 5 dias até o dia 8, que é terça-feira, nós temos áreas de chuva pegando desde aqui do norte e do nordeste até a Amazônia, uma boa chuva aqui no Elefantinho, no norte, do centro-norte do Ceará, centro-norte do Piauí, boa parte do Maranhão, Pará, Amazonas e assim vai. Boa chuva aqui na área do milho safrinha do Mato Grosso, norte do Mato Grosso Sul, uma chuvinha razoável aqui no Mato Grosso na parte sul, centro-sul de Goiás, Triângulo Mineiro e chuva forte aqui, ó, entre o sul do Espírito Santo, Rio e litoral paulista, principalmente entre hoje, sábado e também domingo. Então, de hoje até domingo, pode ter volumes altos nessa região aqui que venham trazer algum transtorno. E aqui no sul a chuva também volta a melhorar, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, Argentina, Paraguai e sudoeste do Paraná. E essa chuva aqui é basicamente segunda e terça-feira. Hoje, amanhã e domingo é pouquinha coisa. No próximos 15 dias, nós temos o quê? Áreas de chuva mais significativas aqui ao norte, uma boa chuva aqui na área central, continua muito bem o milho safrinha, ainda tem chuva aqui no Mato Piba, melhorou na Bahia, aqui na região de Irecê deu uma melhorada, um pouquinho de nada melhorou aqui no sertão de Pernambuco em relação à rodada passada. E aqui no sul da Bahia, sudeste também, e aqui hoje, volumes grandes de chuva nessa área, boa parte entre hoje e amanhã e um pouco semana que vem. E no sul também está indicando um mês de abril bom em termos de chuva, vai ajudar aqui o milho safrinha no Paraná, só que preocupa um pouco, mas como a temperatura vai ficar baixa, então nós temos o quê? A evapotranspiração menor. Aqui na anomalia de 15 dias dá para ver, ó, vamos dizer assim, grande parte do país aqui, ó, entre o sudeste, centro-oeste, sudeste, partes do nordeste, Tocantins e o sul do Brasil, grande parte fica
de normal, acima da média, um outro pontinho abaixo. Um pouco abaixo aqui ao norte, mas onde já tem tido chuva, e melhorou aqui na região da Bahia, região de Irecê, sul do Piauí, sul do Maranhão, aqui um pouquinho abaixo da média, e aqui muito acima da média entre o Espírito Santo, o Rio e Litoral Paulista, e um pouco mais seco aqui no Rio Grande do Sul. Aqui também mais seco por causa do ar frio. Falando nele, nós temos o quê? Entre 4 e 14, nós temos um período frio aqui no centro-sul do continente, pegando Argentina, Uruguai, Bolívia, Paraguai, partes do centro-oeste e sudeste e sul do Brasil. Então nós vamos ter temperaturas baixas. Começou a esfriar. Hoje já deu 5, 6 graus no sul do Rio Grande do Sul, região de Pinheiro Machado. Amanhã pode ter geada aqui em São Joaquim, topo do Rio Grande, Campanha, a região de Palmas também. Então já começa a vir um frio mais prolongado, que isso aqui são 10 dias. Então até metade de abril predomina a temperatura mais baixa. Claro que hoje, amanhã, ainda faz calor nessa região aqui, depois o calor fica mais restrito aqui à Bahia, norte de Minas, mas vai ter uma boa queda na temperatura. Outro detalhe que vai chamar a atenção é o vento. Teremos vento forte hoje, que já está soprando rajadas de 50, 80, até 100, principalmente na costa e mar aberto, atrapalha a navegação, pode trazer algum transtorno nas cidades litorâneas do sul e também deve chegar no final do dia à noite na região da Baixada Santista. Pode ser que tenha rajadas fortes, além da chuva, ali na região de Santos, Grande São Paulo, mas principalmente o litoral paulista e quem sabe mais a final da noite e para sábado possa pegar também o Rio de Janeiro, capital. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, voltamos amanhã não, segunda-feira. Obrigada, Ronaldo. Bom, só alguns detalhes aí. A gente está falando de chuvas para os próximos 15 dias aqui no Brasil. Vai chover em boa parte do país. Ronaldo Coutinho chamando a atenção ali, principalmente mais ao norte do estado do Paraná, onde esse volume de chuva ele pode ser menor. Inclusive, vai voltar a chover também lá na Bahia, especialmente na região de Irecê. E a gente acompanha, então, essa primeira quinzena do mês de abril também com temperaturas mais baixas na região sul, na região sudeste. A gente tem estado do Mato Grosso do Sul também, aí para a gente ficar de olho. Importante reforçar que esse quadro é um oferecimento da Lotus Biosoluções. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Agora sim, participação de vocês aqui no YouTube, o Erni tá falando, boa tarde, Nova Petrópolis, lá no Rio Grande do Sul, ao total 90 milímetros de chuva e vamos em frente. O Clélio Montini, boa tarde a todos, tempo já esfriando e nada de chuva, mas vamos em frente. Em São Miguel do Iguaçu, lá no estado do Paraná. Hoje a Fabiana tá falando, boa tarde a todos do agro. Piratini amanheceu com 8 graus Celsius, olhem esse frio. Agora está 14, ensolarado e também tem vento lá na região. Bom final de semana, com esperança e paz para todos nós. O José Ruiz, para falar boa tarde, Novo Biratã, lá em Mato Grosso, está com calor. E o Idênio Mariane falando Sorriso, Mato Grosso, muito sol e calor e ventando muito também. Lembrando que vocês podem enviar o comentário de vocês ao longo do programa, que eu fico de olho aqui e aí a gente traz os comentários de vocês também. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo comercial, mas na volta a gente traz informações do mercado da soja, do mercado do milho e tem também o sorteio das 10 ferramentas do InnovPab. Então continue conosco. Olá, Cooperado Canda! Vem aí Expo Canda 2025, comemorando os 60 anos da cooperativa. Nos dias 2 e 3 de abril, na Fazenda Experimental da Canda, em Adamantina. Destaques da programação. Dia 2 de abril, palestra com João Sebá e Primos Agro no Pavilhão de Negócios. Dia 3 de abril, dia exclusivo para você, cooperado, palestra com Vlamir Brandalize, churrascada Canda e show de encerramento com Guto e Gael. Um grande evento espera por você. Faça sua inscrição através do QR Code. Um presentaço para os assinantes do Clube do Tempo e Dinheiro. Vamos sortear 10 ferramentas InnovPab para distribuir gratuitamente para os assinantes do clube. Como é que você faz para participar? Mande uma mensagem aqui nesse telefone 199-9813-2915 dizendo quero participar do sorteio da InnovPab.
E aí, no dia 4 de abril, semana que vem, então só uma semaninha de sorteio, vamos escolher 10 felizardos assinantes que vão receber a ferramenta i9PAB. Esperamos que seja você. Se inscreva, participe desse sorteio. Uma ferramenta i9PAB de graça para os assinantes do Clube do Tempo e Dinheiro. Participe e vamos em frente. i9PAB, a ferramenta do produtor rural. Eu comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show demais! É tão show que eu pedi bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Esse é bruto, hein? Para saber seu custo e conhecer o melhor momento de venda, use a i9PAB, a ferramenta do produtor rural. Com a i9PAB, você acessa o índice PAB e compara o melhor momento de venda. Lance as despesas na i9PAB para você saber seus custos. Registre as ofertas na i9PAB para acompanhar seu lucro. i9PAB, a ferramenta do produtor rural. De volta com a edição do Tempo e Dinheiro dessa sexta-feira, 4 de abril. Já vou chamar João Batista Olive, direto de Presidente Prudente, porque tem informação de soja, milho, tem sorteio, tem muita coisa ainda para acontecer agora, hein, João? Vamos atualizar então, Fernanda. Olha Vamos aqui. lá. Primeiro, estou aqui no ambiente de festas, eu estou aqui numa loja da Canda, essa grande cooperativa que está presente em 5 estados, 43 unidades. Eu estou numa dessas unidades de Presidente Prudente, oeste de São Paulo, e a Canda faz hoje 60 anos de existência. Por isso aí, esse ambiente de festa, aliás, o pessoal está lá comemorando as suas atuações aqui na unidade da Canda de Prudente. Muito bem. Outra coisa que nós estamos encerrando, como você já acentuou várias vezes, que o sorteio da i9PAB, daqui a pouco eu vou rodar, vai ser eletrônico. Muita gente participou, que bom, cara, fico tão feliz, porque a gente é uma luta, né? Nós não temos um banco por trás, nós só temos os produtores nos apoiando e o pessoal acreditando na gente, muita gente participando desse sorteio. Teremos novidades na semana que vem, enfim, tem outras novidades, mas daqui a pouco eu vou rodar o sorteio. Quem se inscreveu, quem não se inscreveu vai assistir. Então, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Agora, né, Fernanda, o nosso foco é a retaliação chinesa e os preços desabando. Vamos lá nos preços da soja, Fernanda? Vamos lá, João. Já na tela aí, o Gleidson consegue colocar para a gente. O senhor quer falar o preço? Não, vai você, vai, por favor, Fernanda. Então vamos lá, a gente está falando do vencimento maio 2025 a 9,81, mercado caindo quase 3% nesse momento. Temos todos os vencimentos também lá na Bolsa de Chicago. Olha lá, gente, haja coração, hein? Maio a 9,80, o julho a 9,96, o agosto a 9,94 e o setembro a 9,82. Nesse instante, perdas de 29 a 31 pontos. E aqui na Bolsa Brasileira, vamos ver se tem algum reflexo? Tem sim, a gente está falando do maio, então, a 21,58, caindo mais de 3%, e o julho a 21,95, também caindo mais de 3%, mas conforme João Batista Olive já falou, hoje não é dia de fazer nada, hoje é dia de ir pescar, né, João? Linha 040, vou pegar peixe grande. Olha aqui. Calma, pessoal, é assustador? Claro que é assustador, né? Os fatos estão aí. Mas, em compensação, o Gleidson vai colocar na tela o câmbio. Como é que está o câmbio nesse instante? Olha aí, o dólar subindo mais de 3% a 5,80. Quem precisa vender e vende em dólar, pronto, já equilibrou. E mais do que isso, não hoje, ainda os reflexos está todo mundo olhando, mas na semana que vem, vocês vão ver o salto que os prêmios da soja nos portos e também nos bases vão dar. É natural, o mundo precisa comprar. Os americanos botaram 10% de tarifa para a exportação brasileira lá nos Estados Unidos.
e a China levou 34. Hoje a China retaliou, colocou 34 em cima dos produtos americanos. Então a China vai comprar menos soja. Onde a China vai se abastecer? Quem cravar Brasil, acertou, né, Fernanda? É isso aí, João. Estamos aqui para isso, para atender essa demanda, né? Muito bem. E o Vlamir Brandalize também, que sempre atento, está em viagem, mas acaba de gravar os boletins concernentes ao mercado da soja, do milho, do arroz e feijão e também do tarifaço. Veja o que o Vlamir falou a respeito da posição do Trump, primeiramente. E o tarifaço do Trump, João Batista, ele pegou pesado. Então, agora nós temos que olhar os pontos positivos. Primeiro, os países asiáticos, que são os países populosos do mundo hoje, Indonésia, a própria África tem Nigéria com quase 250 milhões de habitantes, China, Índia, Japão, né? O Japão muito taxado. Esses países todos bastante taxados pelo Trump e são países importantes no setor do agro, né? Se a gente pegar a Índia é grande exportadora de açúcar, exportadora de carne, exportador de arroz, o maior exportador mundial de arroz. Então o Trump pegou pesado, então automaticamente esses mercados podem tentar buscar opções de alimentos em outros lugares, né? Então eu acho que a gente vai ter oportunidades aí de mercados à frente. Nós estamos na fase ainda do impacto, né, da pancada do tarifaço, mas eu acho que temos muito mais vantagens do que problemas, porque o que a gente vende para os Estados Unidos não tem onde ele comprar para superar, para compensar. Então, eu acho que temos muito mais vantagens do que desvantagens. Vamos ver na semana que vem como vai continuar o quadro. Sim, depois que o Vlamir estava gravando as suas análises, veio a resposta da China. Então, se consolidou a guerra comercial. Só foram os anúncios, porque o tarifaço vai ser amanhã, começando a vigorar amanhã, dia 5, e depois, na semana que vem, a resposta da China. Mas os números, os foguetes, né? As falas e os anúncios já estão no ar. Daí veio a resposta da China, do Xi Jinping, e o Vlamir Brandalize também analisa essa resposta chinesa. Aí, João Batista, a China jogou pesado, e o Trump tá levando o bordoado da China agora. Será que quando vai dar essa briga, né? China 34% de tarifa também agora em cima dos produtos americanos, antes era 20%, agora ficou em 54% já. A grande questão é que ainda não está definido o que vem na soja e no milho. Tudo indica que vai aumentar também, por isso que Chicago está despencando. Mais vantagem, o que a gente espera? Semana que vem vai ter prêmios positivos. Talvez semana que vem vai dar cavalinho para prêmios. O pessoal tem que ficar de olho nisso, porque essa guerra agora a China engrossou bastante a pressão. Depois vai ter negociação, mas em princípio deve valorizar prêmios no Brasil aí na próxima semana com relação a esse embate. Agora, China tentando bater com retaliação, trazendo sobretaxa nos produtos americanos. Vamos ver o que vem de soja e milho, mas é pressão provável aí a favor dos prêmios aqui no Brasil. Vamos lá, semana que vem vai ser animado esses prêmios. Eu também concordo contigo, Vlamir. E como é que fica hoje esse anúncio da China, né, a guerra comercial, a guerra tarifária sobre a soja em Chicago? E o mercado da soja, João Batista, lá de Chicago. Chicago sentiu a pancada, principalmente a soja sentiu mais, né? A soja sentiu mais o tarifaço do Trump. O tarifaço veio forte, pegando aí grande parte, 885 países, né? Ficou quase todo mundo, entrou. Até tem brincadeiras aí que o tarifaço pegou até países que tem só pinguim. Ilhas que tem só pinguim. Vamos lá. Soja caindo forte, chegou nos $10 de novo, até perdendo aí nessa sexta-feira o suporte. Despencou, a soja foi muito pressionada. Porque a soja não é só o tarifaço, o pessoal estava esperando aí uma definição de melhora do consumo de óleo de soja nos Estados Unidos para biodiesel, ainda não se definiu, então o mercado perdeu esse apoio que vinha no começo da semana, ainda está esperando por isso, mas não tem definição. Mas o fator mais importante é que o tarifaço trouxe um susto grande aí. O maior importador de soja do mundo é o que foi mais tarifado. Então, soja
fechando uma semana de Chicago no fundo do poço, acabou perdendo os $10 de suporte. Não é uma boa notícia não, o mercado vai ter que rebolar aí para frente para recuperar esse suporte, mas é uma semana fraca, mas era esperado que algumas movimentações iam acontecer. Muito bem, e o panorama da soja para o Brasil? Hoje é dia de pescar, né, Vladimir? Mercado brasileiro caiu geral, cai de balcão, cai de porto, mesmo com a alta dos prêmios. Os prêmios que andaram lá a 35 a 50 positivo aí no começo da semana, eles vão fechando a semana aí na faixa de 80, 90 e até 100 pontos, voltou os prêmios. Mas mesmo assim, com prêmios positivos, não está conseguindo dar suporte nas cotações nos portos aí. Os portos estão falando 132 a 136. Começou a semana entre 134 a 140. Então há uma queda aí de 4, 5 reais a saca da soja nos portos, nos balcões. Só para dar um exemplo, ali nas Missões Gaúchas começou a semana em 126 e está fechando a semana na faixa de 120, 121 os indicativos. Alguns falam 122, mas o mercado caiu bastante. É o susto, é uma fase, esse momento vai passar, mas até que passe o produtor tem que firmar o pé, né? Porque talvez não seja a hora de vender agora. Bom, o fato é que você tem que analisar os prêmios, está aqui o telefone. Você entra no clube que nós temos os prêmios exclusivos para vocês, fresquinhos, né? A Brandalize Consult te manda para dentro do clube e você tem essa informação privilegiada para você mudar o foco, porque o nome do jogo agora é prêmio. Prêmio nos portos e quanto vale o prêmio na sua região, nos bases. Então, quer saber, quer se balizar? Antes de tomar qualquer atitude, você está vendo que os preços de Chicago estão vermelhos. Ai, meu Deus, mas os prêmios estão subindo, o dólar está subindo. Confirme tudo isso no nosso clube. Entre no clube dos assinantes do Tempo e Dinheiro. O telefone está na sua tela. Vou falar muito calmamente para você anotar. 199-9813-2915. Você tem os prêmios, você tem as cotações, você tem análise, tem os pontos de vista de quem entende. É editado pelo Giovanni Lorenzon, um dos principais jornalistas do agro do Brasil. Então, ali dentro você é o rei. É um grupo fechado, focado em preços, em tempo e dinheiro. Sem mimimi, sem nhenhenhen, sem achismo, só fatos. Seja o produtor rural mais bem informado, mande um zap para esse telefone, 199-9813-2915 e seja participante, seja assinante do clube. Participe com esse grupo fantástico de gente profissional focada na produção do agro e no bem do Brasil. Muito bem, continuando agora, voltando ao Vlamir Brandalize, agora vamos ver os preços do milho, os reflexos disso, né, em Chicago, dos preços do milho que estão nesse instante em alta de 0,46%. Você tem condições de colocar na tela, Gleidson, para a gente o milho em Chicago, para a gente atualizar? Olha aí, ó, o milho, a primeira posição está zerada, mas eu estou vendo aqui que ele está subindo 0,46% em Chicago no maio, a 4,59. Aí estava com delay, está aí, ó. Olha o milho, 4,59 em tempo real, enquanto que a soja desce para 9,83, o milho, esse daí tem delay. O milho estava 4,57, agora 4,59, subindo 0,52% o milho lá em Chicago. Olha que coisa interessante. Volta lá para Chicago, mesmo com delay, para a gente ver as posições mais à frente. O julho estava agora há pouco 4,65, setembro 4,37,50, dezembro 4,45. Daqui a pouco eu vou mostrar os preços no Brasil e nós vamos refletir essa oportunidade de você pegar o milho mais à frente aqui no Brasil. Mas agora eu vou ao Vlamir para que ele analise a posição e os reflexos disso no milho lá de Chicago. Mercado do milho em Chicago, João Batista, ele estava tentando segurar também, né? Veio o pacotaço, o milho trabalhou na estabilidade, até pequenos avanços, porque o milho, quer queira ou não, os principais países atingidos, pega o Japão atingido, né? Tarifas altas no Japão. Coreia do Sul, tarifa alta na Coreia. Tarifa também ali no México, né? Ou seja, os 3 maiores importadores de milho dos Estados Unidos foram tarifados bem aí, né? Então, mercado meio cauteloso, mas não tem de onde comprar. Então, o mercado acreditava que mesmo com tarifas, esses países não têm de onde comprar, teria que comprar milho americano e isso daria fluxo. Só que nessa sexta-feira houve uma derrapada geral das commodities de novo.
O petróleo já caiu mais de 10 dólares essa semana, então isso é uma queda forte. Ele está empurrando todo mundo para baixo, né? Uma semana forte, né? Essa sexta-feira, o mercado liquidando e o investidor sacando as margens e guardando o dinheiro. Tá temendo o risco, fuga de risco nessa sexta-feira. Semana que vem pode mudar muita coisa, mas a semana está fechando muito fraco para o milho também. Mas lá ainda voltou a subir, está com 4,59, com 37, com 60, muita volatilidade no milho. Estou aqui olhando os preços base Chicago, com alta de 0,60% agora. Está aí, 0,57, está na sua tela. É impressionante esse mercado. Rapaz, o mundo precisa comer amanhã, não é ano que vem, é amanhã. Daqui a pouco a gente vai analisar os preços do milho que estão ficando baratos. Aqui no Brasil, uma ótima oportunidade para quem faz confinamento. Já já o Robson Poloto da G-Trade, um especialista em milho, para conversar conosco. Mas agora sim eu vou à análise do Vlamir para o milho no Brasil. Bom, deixa o Vlamir falar da sua análise, depois eu mostro os preços. Não, peraí, opa... Na ordem, pelo roteiro. Primeiro, os preços do milho na B3 Base Campinas. Tá aí. Também tem delay, o último contrato 13 horas e 14 minutos, o maio estava no vermelho, a 76,35 caindo, mas as posições mais à frente voltaram a subir na B3. Presta atenção. Muita volatilidade, o Robson Poloto vai explicar isso para a gente. O julho 71,99, o setembro 71,39, só que estava, 75, o setembro caiu, ficou no 73, 72, agora 71,39 é o preço da saca Base Campinas para setembro na B3 agora. Novembro 74,16, olha as posições a futuro. Então, antes, vamos ao Vlamir Brandalize. Com relação ao milho interno continua mostrando que o milho curto, o milho disponível agora de abril até maio, ele está bem valorizado, principalmente São Paulo para cima. Não tem muita oferta e com isso o produtor ainda conseguindo fazer cotação. Mas o que a gente está sentindo essa semana, a semana vai fechando, o milho está mostrando queda nos indicativos em quase todas as regiões. Tanto o milho disponível como o milho da safra nova. O pessoal está começando a sentir que a indústria de ração desacelerou as compras, a indústria de etanol também está diminuindo o ritmo. Tem indústria de etanol apontando que quando chegar agora em maio vai fazer manutenção de equipamento para esperar entrar a safrinha. Com isso, alerta ao produtor, Segurar milho muito tempo pode deixar o cavalinho escapar, E o milho lá do segundo semestre segue de olho nos portos e a semana vai fechando com portos um pouco mais fracos. Comprador no porto é 69 aí no agosto, 70 no setembro, 71 no máximo, 72 lá no novembro. Então, também em queda, Ele estava pagando os R$2 melhor aí no começo da semana. Mas isso também é reflexo lá da queda que está acontecendo nesse fechamento de semana no mercado de Chicago. E o Vlamir acaba de piscar uma informação aqui para mim no meu celular, dizendo que os prêmios já estão subindo. Olha, entre no clube, você vai ter os prêmios do milho. Porto de Paranaguá, vou antecipar para vocês. Agosto 71, setembro 71,50, outubro 72, novembro 72,50. São os novos preços do milho base Porto com os prêmios subindo. Olha o telefone aí, entre no clube, saiba antes. 19998132915. Daqui a pouco mais informações sobre as posições do milho com o Robson Poloto da G-Trade, mas agora eu vou continuar com o Vlamir, porque hoje, sexta-feira, é dia de arroz com feijão. Então, mercado de arroz com o Vlamir Brandalize. Olha, João Batista, com relação ao mercado do arroz, estamos numa semana de fundo de poço, Veja a situação, O mercado mundial está nervoso em todos os sentidos, mas o arroz no Brasil não está dando muita bola para o mercado lá fora. Ele está olhando a colheita brasileira passando de 60% nesse momento. Safra é recorde de mais de 12 milhões de toneladas e muito arroz chegando. Ali na região da Uruguaiana, mais de 70%, 80% das lavouras colhidas. Muito produtor de Uruguaiana já fechando a colheita. E mercado arroz no fundo do poço. Vamos lá, mercado arroz hoje na região da Uruguaiana é R$70. O arroz comercial, R$ 65,00, o arroz para parbolizado. Ou seja, é um dos menores níveis em 5 anos nas cotações do arroz por ali. No varejo também o mercado caiu. Hoje tem marca nobre no varejo
a R$ 26,90 na gôndola, o pacote 5 quilos. É o mais barato do mundo, novamente, o arroz brasileiro em função da qualidade. Temos arroz comercial de 20, 22, 23 no pacote, ou seja, o mercado do arroz está no menor nível do ano. E está girando. A boa notícia é que os supermercados estão vendendo mais arroz, João Batista. O pessoal não tem picanha, come arroz. E completando as informações do Vlamir Brandalize para o feijão. Sexta-feira, arroz e feijão. Agora, mercado do feijão com Vlamir Brandalize. E o nosso amigo feijão, João Batista. Hoje é dia de feijoada, né? Dona Vera vai fazer uma feijoada. Como é que tá aí? Vai comer uma feijoadinha? Mercadão do feijão tá com a safra no campo, né? A segunda safra tá evoluindo bem. Na maioria das regiões as lavouras estão boas. Lavouras de feijão preto vai bem ali no centro-sul do Paraná, sudoeste do Paraná. Muita lavoura bonita por ali. João Batista deu uma esfriada agora o tempo aí, mas não tá atrapalhando. Vamos lá, mercado carioca. Segue estável, né? Foi uma semana estável do carioca. O carioca nobre, aquele acima de 9 na qualidade de peneira, ou seja, o feijão mais valorizado do carioca, variando aí de 250 a 300 reais. Já chegou a pagar até 310 aí na semana passada. Mas agora deu uma parada, uma acalmada, mas segue com reposição dos empacotadores. Feijão comercial do carioca, ele varia aí de 220 a 250, 260 reais. Também girando bem, com reposição. Segue calmo o preto, né? Preto de 170 a 165 a 210 reais. O preto segue na calmaria nessa semana, que é uma semana de reposição do varejo e o consumidor indo para as compras. É dia de salário, esse fim de semana é salário do mês de março chegando. Então gira feijão. Muito bem, e gira feijão. Vamos lá, vamos fechar com os preços do trigo. Como é que estão os preços que estão caindo mais de 1% lá em Chicago? Agora há pouco, perdendo 7%. O maio 5,29, o julho 5,42,5, setembro $5 com 54,50 o bushel do trigo lá em Chicago e o dezembro 5,80. Vamos atualizar, o Gleidson, vamos atualizar em tempo real. Como é que estão todos os preços do trigo? Olha aí, o trigo perdendo 0,96, perdeu 1% agora, 5,30 é o primeiro vencimento do trigo. Todas as commodities, exceção do milho, no vermelho, o petróleo 7,71 de queda, o algodão 4,88, o café 5,15, olha a pancada do café. O café não é só a melhor bebida do mundo, mas é uma moeda. E como a moeda é um ativo financeiro, eles jogam para cima, jogam para baixo. Calma. Né, poucos estoques, setembro para o pessoal do café é que vai comandar se nós vamos ter florada ou não. Então acalme-se, claro que tem que fazer hedge para segurar os melhores preços. Já esteve bem melhor do que estamos hoje e a gente enlouqueceu aqui, ficamos roucos de dizer façam hedge, segure esse preço. Bom, uma hora o povo vai aprender. Ouro também caindo 2,56%, mas o interessante é que o milho está subindo em Chicago, está caindo no Brasil para outubro a R$ 72,00 e eu vou agora conversar com um especialista em milho, um parceiro nosso da G-Trade lá de Cascavel, o Robson Poloto, que está conosco. Boa tarde, Robson. João. Tudo bem com você? Tá preocupado com os tarifaços ou está fazendo dinheiro, Robson? Olha, os tarifaços, por enquanto, pelo que parece, eu comungo com o Vlamir Brandalize. São oportunidades, tudo tende a crer que são favoráveis ao Brasil. Tá. E nós estamos muito focados nessa relação de troca entre o milho e a pecuária, porque os preços do boi gordo estão subindo e na relação de troca compra-se mais milho com uma arroba. Essa é a definição, Robson? Futuro sim, João. E é isso que a gente chama muita atenção do pecuarista, do confinador, daquele que faz a transformação de proteína vegetal para proteína animal. Você que tem a sua indústria aí a céu aberto, que coloca a proteína vegetal, o milho, a soja, e tira lá a carne, o gado. No momento, no curto prazo, você está com dificuldade. Porque a gente dá, por exemplo, São Paulo hoje, que é o padrão, né? Que a gente tem os números na tela, a gente olha um milho aí de 85, que é o CPE, contra um boi de 320, isso dá, uma arroba compra 3,7 sacas. Mas quando você olha para o segundo semestre, você consegue fazer coisa muito boa aí. Em Mato Grosso do Sul, por exemplo, chega quase a 5 sacas e meia com uma arroba.
5 sacas e meia. Então, praticamente, nós estamos construindo um boi vegetal. Vai comer muito milho. A questão é a seguinte: esse processo de industrialização está com margens muito, muito atrativas. Muito atrativas. É raro ter esse nível de margem. Tá. O que você recomenda para quem está nos assistindo, tanto para o pecuarista quanto o produtor de milho? É travar os preços do milho, segurar esse preço do milho, que está ficando baratinho, outubro a 72, pegar esse preço? Olha, para o pecuarista, sem dúvida nenhuma. Ele trava a venda do boi e, ao mesmo tempo, trava a compra do milho. Então, ele trava o processo dele de industrialização. Eu falo que quando a gente tocava em indústria, aí, tanto de soja como de milho, você compra o milho, você já vendia o grits, no nosso caso, vendia o fubá na frente, né? Já travava os dois. Deu margem, eu compro o milho e faço. Compro a soja, vendo o óleo e o farelo. Mesma coisa para o agricultor, para o pecuarista. Não necessariamente ele vai fazer a compra física, ele pode fazer todas as suas travas lá no futuro e depois fazer a conversão, mas ele já está garantindo margem de lucro nesse momento. Tá, então assim, só para uma posição para o pessoal do milho. O milho para novembro, R$ 72,50, físico, certo? Por favor, Gleitson, como é que está o milho B3, por favor? Então, estou falando no físico R$ 72,50, novembro R$ 74,20. Olha a diferença que se tem nesse instante, hein, Robson? E depois, claro, os preços tenderão a subir, porque o mundo vai precisar comprar de milho, ou vai ter a oferta da safrinha, não se sabe. O importante é travar, pegar nas opções, o direito de comprar e o direito de vender. É isso, Robson? Não se sabe se vai subir ou se vai cair. Não sabe o tamanho da safra, não sabe se vem geada, não sabe se a chuva corta dia 15 de abril ou se sobe até dia 10 de maio. A gente não tem bola de cristal. O que a gente sabe é que hoje, olhando para o futuro, a Bolsa está dando muito lucro para você que é confinador. Então você pode garantir suas margens antecipadamente. Fazendo o quê? Garantindo o seu milho na Bolsa. E como você está com muita margem, você pode tomar um seguro de milho e um seguro de boi, garantindo que qualquer flutuação aqui dentro está dentro do seu lucro. E as bordas que te dão prejuízo, você inibe elas. Então, você, com certeza, no segundo semestre, você vai ter lucro. Ou muito lucro, ou pouco lucro, mas vai ter lucro, se você optar por trabalhar dessa forma. Bom, agora eu vou falar para quem tem milho, produtor de safrinha, e para quem precisa de milho. Qual é a posição, qual é a recomendação? De milho, aproveita o momento e usa a bolsa para se proteger. Tá? Para quem produz milho e está com ele no campo, a gente sabe do atraso de plantio em Goiás, Minas Gerais, em São Paulo, norte e noroeste do Paraná. São regiões que o milho está muito novo. Teve gente, conversei com um amigo meu ontem da Semegrãos de Londrina, ele falou que 1/3 das áreas de Londrina estão comprometidos e tem gente já pedindo seguro. Maringá está igual. Conversei com um primo meu que é agrônomo ali na região, ele me disse que tem gente já acionando seguro porque não conseguiu, o milho não saiu. Choveu num lugar, não choveu no outro, o milho não saiu. Então, falei em Unai, em Minas, um pecuarista me disse, falou, não vou conseguir comprar milho aqui porque em fevereiro não choveu, não consegui plantar milho safrinha. Vamos ter que buscar a região de Rio Verde. Então, assim, o risco está muito grande. Agora, como vai que esse acordo que o Trump está tentando costurar dê certo com a China? Os grandes compradores mundiais de milho são China, União Europeia, México, Japão, Coreia do Sul. Todos compram, menos o México, que compra só Estados Unidos praticamente. Mas os outros compram aqui e compram lá, porque a logística do México é muito favorável. Se eles acertam que os Estados Unidos vão para lá, o preço do milho pode ser que caia aqui dentro. Beleza? Então, você tendo o seguro na mão, é interessante. Então, o que eu recomendo? Não venda o seu milho, porque a gente pode ter prêmios maravilhosos no segundo semestre. Se esses países quebrar os pratos lá com os Estados Unidos e for para a guerra comercial, sobrou nós e a Argentina. E a gente tem muito mais do que a Argentina para vender, especialmente no segundo semestre. Então, além de uma demanda mais alta por etanol esse ano, porque tem mais plantas sendo colocadas, de um estoque que está entrando mais baixo, porque a Conab considera o pior estoque, o menor estoque da história, a gente corre o risco de uma safrinha que está no campo, como eu disse, com N problemas. Então, eu não venderia, eu tomaria o seguro de baixa, porque o risco existe nas duas pontas, mas eu não sairia do meu grão, eu seguraria o físico junto comigo, tá? Se eu fosse produtor. Tá, agora o importante é o Gleitson colocar um telefone, porque nós somos parceiros da G3, que é parceiro da Critéria no mercado financeiro, que nós 4 somos parceiros, né? Nós 3 somos parceiros da XP. Então, assim,
Você quer saber do valor do prêmio? Como é que faz essas operações? Essa é uma opinião do Robson, não é uma certeza, é uma opinião do especialista. Então, assim, é importante você ter um parceiro, um especialista na hora de você decidir. Então, o telefone está na sua tela. Você entra em contato, nós temos um assessor de investimentos credenciado pela CVM dentro do Tempo e Dinheiro, dentro do clube. Então, tome informação, saiba como é que faz estruturadas, como é que faz com milho, como é que faz para pegar o preço do boi, como é que é isso? Tem esse telefone à sua disposição, 199 98 13 29 15, saiba do prêmio, converse com o Fernando Sofiati, faça um planejamento da sua vida. RED é estratégia. RED é estratégia. E aí você pode participar da alta, como você pode participar travando a baixa. Tome uma posição, não fique alheio. Olha a guerra comercial que está acontecendo no planeta e nós aqui tranquilos, sabendo do nosso valor, da nossa posição. Falando nisso, Robson, qual é o seu entendimento de tudo isso que está acontecendo dessa guerra comercial? Boa pergunta, João. Eu acredito que ninguém tem certeza do que vai acontecer, nem o Trump, nem a própria equipe dele, porque ele jogou uma carta pesada na mesa e ela pode desdobrar de várias formas. Pode ser que alguns países atuem igual a China, escalando a guerra, conforme a França também se demonstrou aí, querendo escalar a guerra, e pode ser que outros países, conforme o México, queiram sentar para negociar, porque não tem condições de brigar contra os Estados Unidos. Então, assim, ninguém tem certeza de desdobramento, mas por enquanto ele parece bastante favorável para o agricultor brasileiro, tá? Porque, como eu disse, o grande comprador de soja é a China, mas os grandes compradores de milho são a União Europeia, China, Coreia do Sul, e todos foram amplamente tributados. Teve um crescimento de tributo, aí, por exemplo, na Coreia do Sul de 25%, no Japão de 24%, a União Europeia mais 20%, sendo que Itália e Espanha são grandes compradores de milho. Então, esse pessoal, a princípio, pode migrar suas compras ainda mais para o Brasil, embora que muitos deles já comprem aqui. Então, eu vejo uma oportunidade muito boa para o segundo semestre, a princípio, tá? A priori, uma oportunidade muito boa para o segundo semestre, para preços de milho, especialmente aí para essa época de novembro e diante, que você disse que o Porto oferece na faixa de 72,5, mas a Bolsa já está mostrando 74. É natural porque em novembro, quando chega no final do ano, o mercado interno já paga mais do que a Bolsa, ao contrário, mais do que a exportação, ao contrário da época de colheita, né? Na época de colheita, o Porto acaba pagando um pouquinho mais, porque os fretes são muito altos. Muito bem, e para encerrar agora o câmbio, Gleidson, dólar subindo mais de 3,35, 5,81, 3,35 está na tela, 5,81. E nós somos parceiros da Critéria, que é uma corretora de finanças a mais capacitada, a mais gabaritada, sócia da XP, com muito conhecimento. Então, como é que faz para pegar esse câmbio, travar lá na frente do dólar? Olha o telefone para você tomar informação. Não fica olhando, né, Robson? Atue, né? Exatamente. Ontem a gente deu uma convocação para os clientes que estavam expostos em dólar para aproveitar os 5,59. Ninguém tinha certeza que ia acontecer o que aconteceu, mas aconteceu. Então, por sorte, digamos, né? Tinha um ponto gráfico, mas por sorte subiu tudo isso e o pessoal está protegido aí. Bastante gente que tinha adubo em dólar, tinha gente aí que tinha dívidas em dólar, o pessoal acabou se protegendo. Mas o agricultor, isso aí são os PJs, né? Pessoa jurídica. Mas os agricultores, de maneira geral, eles são produtores de dólar, né? Então é sempre interessante ele olhar para o futuro, porque uma taxa de 5,80, com uns juros tão altos no Brasil, vira 6,15, 6,20, 6,30 para o ano que vem, no decorrer, né? Conforme evolui, e você pode estar optando por tomar um seguro de câmbio. Com o spread de juros do Brasil muito grande em relação aos Estados Unidos, se por acaso tem um amigo meu do mercado que acredita que os Estados Unidos vai acabar reduzindo o juro, porque essas medidas podem fazer que a economia dos Estados Unidos tenha problemas, esfrie. Se acontecer isso, eles reduzem juros. Se reduzirem juros, o spread Brasil e Estados Unidos aumenta mais ainda. Aí, na opinião desse amigo, o dólar pode realmente voltar aqui no Brasil para os níveis de 5,50 e tal. Se você tem uma proteção acima de 6, isso ajuda a compor o seu preço de soja e de milho, porque isso forma a exportação, né? Chicago Prêmio Dólar, que nós falamos todo dia aqui. Simples assim. Seguindo essas recomendações, você, produtor, pegando
5,80, R$ 6 o câmbio. Quando cair, manda 0,1% para mim, que eu vou ficar muito feliz. Robson Poloto, obrigado pela sua participação, pelas suas orientações, e vamos em frente nesse dia especial do Tempo e Dinheiro. Bom, um abraço. Muito bom. Vou devolver para a Fernanda. Não, quero a participação da Fernanda. Fernanda, venha para cá, porque agora chegou o momento especial que nós vamos sortear 10 plataformas InoviPab para quem se inscreveu, para o pessoal do clube, de graça. Nós vamos rodar, fazer um sorteio eletrônico, né, dessa ferramenta, dessa planilha, quase que uma calculadora, né, Fernanda, como a gente costuma dizer, que você explica muito bem, para inserir os dados lá dentro da calculadora, para saber quanto está dando de margem. Fernanda, você acredita que ainda hoje os produtores não sabem exatamente quanto custa a sua saca de soja? Difícil, né, João? Porque aí se você não sabe o seu custo de produção, você não sabe se o preço que você está comercializando é bom também, né? Então fica sempre nessa dúvida. Por isso que hoje, de especial, a gente já está conectando aqui, daqui a pouquinho vai rolar o sorteio, mas são 10 ferramentas InoviPab, que é exatamente isso que o João falou. É uma planilha, você vai inserir os dados lá e aí você vai ter certeza onde está indo o seu dinheiro, onde você está gastando, qual é realmente seu custo de produção. E aí sim a gente começa a falar de margem, né, João? Pois é, a gente está falando de preços, né? Demos um show agora com o Robson, o Vlamir alertando e tal, mas aí fica aquela questão, rapaz, será que está dando margem? Porque não basta ter somente a planilha, né? Você insere a planilha, você, olha, quanto está custando? Gastei isso, gastei isso. Estou numa loja aqui da Canda, né? Eu preciso de insumos. Aí você põe automaticamente o preço dentro da planilha. Aí vou começar a receber os preços. Será que está dando margem? E aí dentro do sistema da InoviPab você tem um site especial, né, da Nicola Agronegócios, onde você tem uma verdadeira planilha para você comparar se está no momento certo de você vender. Então, a InoviPab, você tem 3 posições. Você tem a posição de custo, quanto custa, de quais são as ofertas, uma calculadora, e você tem o equilíbrio para saber se está na hora de vender ou não. É uma ferramenta fantástica, por isso que muita gente participou desse sorteio, porque é um sorteio, vamos realizar agora. Muita gente participou e nós vamos começar a sortear 10 posições. Podemos, Gleidson? Podemos, Fernanda? Só um instantinho, João, o Gleidson está aqui falando pra gente, mas uma outra coisa importante também, que é o que o Vitor Caso falou essa semana, né, João? Essa é uma situação muito particular de cada produtor rural, o que é bom para mim, às vezes não é bom para o senhor, então assim, por isso que realmente ele precisa ter esses dados para saber se é momento de vender, de comprar. E uma coisa que a gente tem o hábito, né, todos nós, é sempre olhar a grama do vizinho, que parece que está sempre mais verde, né, João? E nem sempre é assim, realmente o produtor precisa saber daquela informação ali, precisa, para realmente fazer essa venda na hora, no momento certo e no mesmo jeito a compra também. Enquanto que o Gleidson, pode ir, Gleidson? Estamos ajustando porque é uma questão de tecnologia. O Pedro Braga, nosso TI, está ajustando para fazer, é um sorteio, vai rodar os números, a gente não vai se envolver, não é bolinha rodando, não, são os nomes das pessoas que se habilitaram ao sorteio. Nós vamos dar só o primeiro nome, né? Não vamos identificar as pessoas, vamos dar os finais do telefone para que a pessoa saiba que ela foi escolhida, e eletronicamente, né, o sistema eletrônico vai rodar e a gente vai ter os 10 nomes. Assim que tiver ok, o Pedro Braga vai liberar o sinal para a gente mostrar para você. Tá aí, João? Estamos aí. Então, o Pedro Braga, então, sorteio de nomes e listas, sortear 10 itens da lista abaixo. O Pedro Braga, nosso TI, está aí os nomes, todos os nomes, tá a melhor maneira de realizar seu sorteio, sortear agora. Vamos lá, Pedro, está com você, a Fernanda vai narrando. Pois não, Fernanda? Vamos lá, João, vamos ver se a gente vai ser pé quente. Como é que faz? Só escolher? Vamos para o primeiro, então. O Ivonei de Tupã-Siretã, lá no Rio Grande do Sul, os produtores estão precisando, hein, João? Olha que baita ferramenta. Vamos para o segundo, para a gente já ir? Quer escolher um, João? Não, vamos lá, o Fabiano de Sinop, esse eu conheço, é Fabiano, grande sortudo. Sinop é o Fabiano. Depois, claro, o nome todo as pessoas vão ter conhecimento, mas esse número final é o final do telefone, do celular do Fabiano, de inscrição aqui no clube. Vamos lá, terceiro nome. Alexandre, esse cara merece. Alexandre Dedéia, Goiás, sempre conosco. Não vou dizer o sobrenome, porque senão, mas ele sabe, né? Parabéns, Alexandre. É com você, Fernanda. Vamos lá, o próximo. Vamos lá, Pedro.
o Leandro de Luiz Eduardo Magalhães, lá na Bahia também. Temos o próximo já, pra gente já contem. Ó quem ganhou, João! O nosso repórter lá. Moacir é um cara de sorte, mas não acredito. Mas, esse Moacir, não vou dizer o sobrenome, mas ele sabe. Mas a gente já sabe quem é, o nosso repórter também lá de Boa Esperança do Norte, Mato Grosso. E, pessoal, lembre-se, não é bolinha, não, é eletronicamente, é o sistema. Vocês viram aí que o Pedro puxou o sorteio eletronicamente. Vamos lá, o aplicativo. Vamos lá, próximo. Vanderlei Pastos Bons, Maranhão, muito bom. Ao final do telefone do Vanderlei, Pastos Bons do Maranhão. Vamos, Fernanda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7º colocado. Vamos lá, próximo. Pedro de Campo Verde, João, lá em Mato Grosso. O pessoal de Mato Grosso está com sorte, hein? Olha o final do telefone aí, 4070. Muito bem, faltam 3 ferramentas. Vamos, Fernanda, vamos. Vamos lá, próximo. Próximo, Pedro Braga acionando. Pedro Campo Verde, não é o nosso Pedro TI, é o Pedro de Campo Verde. Quem ganhou agora foi o Ricardo, hein, João? De Novo Horizonte, aqui em São Paulo. Final do telefone 5200. Então tá, esse foi o 7º. Alcidir Tangará da Serra, o 8º. Já é o nono? Já é o nono, João. É agora o nono, o último. Alcidir é o nono. Eu me perdi aqui, eu estou longe de vocês, né? Então tá. Então o nono foi o último sorteado, o último cara de sorte para receber a ferramenta i9PAB é o... Pode sortear, Pedro. Doutor Valdir de Londrina, 4222. Meu Deus do céu. Não posso dizer o sobrenome, mas são os meus amigos. Fernanda, todos os meus amigos, que maravilha. Fico muito honrado da credibilidade que vocês têm conosco, o carinho que vocês têm conosco, a confiança. Então, assim, muita gente participou, não precisamos dizer, né? Vamos ficar sem levantar a identidade das pessoas, mas estão aí que vão receber a ferramenta i9PAB. Vamos entrar em contato com vocês. A dona Léa da Luz vai comandar essas pessoas sorteadas. Na segunda-feira teremos outras promoções e sempre lembrando, né? Tenha uma ferramenta para você. Vale menos que uma pizza, para você ter eternamente uma planilha muito simples para você saber dos preços. Esse foi a nossa promoção de hoje, Fernandinha. É isso aí, João. A gente está feliz aqui também, né? Toda a equipe do Tempo e Dinheiro com os ganhadores. Mas como o João falou, fiquem de olho lá no grupo do TID, porque a gente vai ter mais promoções também, né, João? Quero agradecer ao Paulo Nicola, que deu essas 10 ferramentas para a gente sortear. A Paula Nicola, filha do seu Paulo, que coordena todo o sistema da i9PAB. Pessoal, é uma revolução. Aquilo que nós fazemos aqui no Tempo e Dinheiro é sempre à frente, sempre empurrando o Brasil para que nós tenhamos um país cada vez melhor. Muitos agradecimentos a Nicola Agronegócios. i9PAB tem uma ferramenta para você, o telefone está aí na tela para você ter mais informações. 199-8907-8047. E vamos em frente, Fernandinha. É com vamos você. Em frente. João, obrigada pela sua participação. Bom retorno. Segunda-feira o senhor está de volta. Obrigada. Bom, obrigado ao pessoal aqui da Canda, de Presidente Prudente, pelo apoio. Reservaram toda a loja para mim aqui. Estou na loja, eu sou o dono da loja. E vamos em frente, Fernandinha. Vamos em frente, João. E dando continuidade à edição do Tempo e Dinheiro dessa sexta-feira, a gente vai agora para as notícias de Hortifruti. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o Hortifruti. E a gente já vai mostrar aqui, compartilhar com vocês os preços atualizados, informações do CPEA e do HF Brasil também, já na tela a partir de agora. Preço do leite, fevereiro 2025, a R$ 2,86 o litro em Minas Gerais. O ovo branco, R$ 191,61 a caixa com 30 dúzias em Recife, Pernambuco. A batata, padrão Ágata primeira, saco de 25 quilos em R$ 22,60 no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba. Tomate, salada 3A, caixa de 20 quilos em R$ 126,67 aqui em São Paulo. E o mamão Formosa, preço ao produtor em R$ 2,40 o quilo lá no oeste da Bahia.
Bom, hoje a gente tem conteúdo especial porque tem lançamento da LS Tractor, o MT4 de 62 cavalos. A gente vai mostrar hoje só um spoiler. O Tempo e Dinheiro foi convidado para participar dessa festa de lançamento e na próxima semana a gente mostra essa reportagem completa do Frederico Olive, mas hoje já tem spoiler, a gente vai acompanhar. Eu já fiquei curiosa, eu aposto que vocês também, mas só reforçando, semana que vem tem reportagem aqui no Tempo e Dinheiro do Frederico Olive. Bom, e agora, dando continuidade à edição dessa sexta-feira, a gente vai para as notícias do café. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Bom, preço na tela já do café arábica lá na Bolsa de Nova York, vencimento maio 2025, caindo quase 5%, em 366,5. A gente tem todos os vencimentos também para compartilhar com vocês a partir de agora. Então, maio a 366,70, o julho a 364,25, o setembro a 360,10 e o dezembro a 353,45. Estamos falando de uma queda ali, ó, de quase 5% nas principais posições do café também. Nós temos também a referência aqui para a Bolsa Brasileira, a gente já vai compartilhar com vocês. O maio 25 a 487,50, caindo quase 4%, e o setembro a 448,35, já caindo mais de 5%. Vamos ver o preço lá na Bolsa de Londres? A gente falando do café robusta, nesse instante, o maio 2025 em 5.090, né? A gente fala de dólares por tonelada também, e o mercado caindo mais de 5% no pregão dessa sexta-feira. Claro que esse é um assunto para Bruno Labs, que está participando conosco. Vamos acompanhar. Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro e amigos cafeicultores. Vocês estão bem? Semana se encerrando com o mercado beliscando e querendo perder importantes suportes, sem força para reagir. Já vimos comentando isso todos os dias dessa semana. Olha lá, hein? Bom, as taxações do Donald Trump vêm mexendo bastante com o mercado de algumas commodities nesta semana, quedas bastante relevantes para soja, petróleo e afins. Bom, esta taxa altíssima que o Trump colocou para alguns países, como o Vietnã, por exemplo, 46%, uma taxa altíssima do Vietnã, pode beneficiar os produtores do Brasil. Por quê? As torrefações dos Estados Unidos, o Vietnã é um grande mercado, né? Os Estados Unidos é um grande comprador dos cafés do Vietnã. 46% de taxa, pessoal, o que vai acontecer? As indústrias de torrefações dos Estados Unidos vão ter que procurar outras origens produtoras com taxas menores para poder comprar seu café, senão o café chega muito caro para ele. E isto inclui o Brasil. Mas aonde que isso pode dar bom, vamos falar assim? Pessoal, uma maior procura dos Estados Unidos, excluindo o Vietnã, uma maior procura dos Estados Unidos para cafés aqui do mercado interno, pode aumentar muito o prêmio pago pela saca. E isto é uma vantagem.
Enquanto isso não ocorre e essa poeira dessas taxações não baixa, seguimos aqui dentro com o mercado enfraquecido, com pouca oferta, mas também com pouca procura por parte das indústrias. Ou seja, seguimos até aqui como estávamos, não é mesmo? Desejo a vocês um ótimo final de semana, fiquem com Deus e até segunda-feira. Bom, informações importantes aí para a gente ficar de olho também. E agora nós vamos às notícias da pecuária com Sérgio Braga. Bom, primeira semana do mês de abril encerra com cotações do lado positivo no mercado físico, mas lá na B3 já era esperado uma realização de lucros, é o que está acontecendo nessa sexta-feira depois das altas registradas ontem. 322 é a arroba por vencimento de abril e também para o maio. Abril recua 1,53% e o maio recua 1,38%. Junho, 325,50 por arroba lá na B3, a queda de 1,36%. Julho, 329,25, cai 1,07%. Quanto ao mercado físico, vamos acompanhar a Scott Consultoria apurou hoje 11 praças entre 32 pesquisadas alta. Aí estão as cotações, São Paulo, Barretos, Araçatuba, já com mercado a R$ 315 também no aprazo. Rondônia, região sudeste de Rondônia, a R$ 271 redondos, 287,50 no Tocantins ao sul, vale arroba a prazo, e no Triângulo Mineiro, 297,50 no aprazo. Bom, quanto às demais praças, Belo Horizonte, 295,50 também no aprazo, e as cotações no vencimento lá em Minas Gerais ao sul, né? 285,50. Goiânia, 302,50 por arroba a prazo. Portanto, negociações hoje, mercado físico apresentando alta, enquanto o mercado futuro já era esperado uma redução, uma queda, uma realização de lucros no mercado. Nós vamos direto agora ao CPEA, tem mais informações com o mercado, a respeito do mercado hoje, com detalhes, né, direto do CPEA. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Sou o Luiz, analista de mercado aqui do CPEA. E nessa semana a gente seguiu observando, né, uma grande procura por animais por abate, mas ainda uma oferta limitada de gado. Falta de lotes prontos no campo, mas também pecuaristas que têm decidido negociar mais para frente. Muitas das regiões produtoras tiveram um bom regime de chuva nos últimos dias, o que faz com que a pastagem fique favorável para manter esse gado na engorda um pouco mais. Ontem, o indicador do boi gordo valorizou 0,25%, chegando a R$ 321,60 a arroba. Esse preço maior do animal para abate, ele tem feito com que frigoríficos também busquem reajustar os preços da carne com osso para tentar equilibrar a margem da indústria. Esse consumo firme na ponta final, associado também ao período de início de mês, tem pautado esses aumentos, principalmente no dianteiro. Na semana do dia 28 ao dia 3, a gente observou uma alta de 2,6% no dianteiro, negociado na atacado da Grande São Paulo, e fechou a R$ 19,51 ontem. Esse aumento no preço da carne bovina, porém, pode acabar prejudicando a competitividade da proteína frente às carnes concorrentes, né, a suína e de frango. Nessa semana, a diferença nominal entre o dianteiro bovino e a carcaça suína subiu 5,9%, chegando a R$ 7,61 por quilo. Na comparação com o frango inteiro, a alta foi menos intensa, de 1%, com a diferença chegando a R$ 10,90 o quilo. Essa diferença grande entre o preço da carne bovina e frente às carnes concorrentes pode fazer com que o consumidor busque essas proteínas alternativas. Boa tarde, pessoal. Obrigado. Grande abraço. Obrigado, Luiz Gustavo Sussumo, lá da equipe de pecuária do CPEA. Agora, Iberville Neto, para finalizar as informações da pecuária. Olá, Iberville. Olá, pessoal. Hoje nós trouxemos alguns números sobre as expectativas do USDA para os abates de bovinos em 2025. Esses números até serão atualizados no futuro próximo, mas nós trouxemos essa previsão, ela foi feita no final do ano passado. E a tendência nós não acreditamos que vai mudar, apenas alguns números absolutos. Quando a gente fala de Argentina, a expectativa do USDA é de aumento de 2,2% no abate esse ano.
A Austrália também deve aumentar em 3,5% os abates. Para o Brasil, a expectativa é de redução de 1% no volume de animais abatidos, depois de 3 anos de aumentos. Então, o USDA já está projetando um início de redução de oferta. Na nossa expectativa, essa redução pode ser até um pouco maior que isso. Claro que a gente tem que confirmar essa saída de fêmeas da jogada, que ainda não aconteceu. Mas, segundo o USDA, voltando aos dados do departamento, eles esperam que o abate no Brasil diminua em 500 mil cabeças. Para a Índia, a expectativa é de aumento de 1,1%, e para os Estados Unidos, que já estão com a arroba acima de $100 há um bom tempo, a expectativa é de mais um ano de oferta restrita com queda de 4,2% nos abates. Lembrando que deve ser o terceiro ano de redução nos abates de bovinos nos Estados Unidos. Isso equivale a uma redução de 1,4 milhão de cabeças. Coincidentemente, 1,4 milhão de cabeças também é o que o órgão espera para redução de abate global. Em nível global, os abates de bovinos devem diminuir 0,6%. Tá? Em 2021, 22, 23 e 24 nós tivemos aumentos nos abates globais, isso considerando só esse histórico analisado. A gente não está voltando dos anos anteriores, mas pelo menos nos últimos 4 anos nós tivemos aumentos e é o primeiro ano de redução em algum tempo. Isso abre espaço para a nossa carne e para a gente continuar com bons resultados do ponto de vista de exportações. O ano já começou bem e vamos acompanhando. Um abraço e até mais. Obrigado, Iberville. Uma grande mobilização aqui para a Avenida Paulista, em São Paulo, programada para o próximo domingo. Sobre esse assunto, nós vamos direto falar com o professor Paulo Moura, que já está conosco. Professor, já está em São Paulo ou a caminho de São Paulo? Boa tarde. Não, eu embarco amanhã, depois do meio-dia, para São Paulo. Bate e volta, né? Chego lá sábado, no final da tarde, volto segunda de manhã. Mas vou amanhã ainda. Bom, conta pra gente o que está sendo programado. É um Fora Lula ou uma manifestação pela anistia? O foco é na anistia, né? A manifestação está marcada para as 14 horas. Acredito que o auge da manifestação deve ser pelas 16 horas, mas o foco se mantém na anistia. Bom, de qualquer forma, nós temos ainda um recuo, entre aspas, né, de alguns ministros lá do STF, acreditando ou considerando que aquelas penas atribuídas pelo ministro Moraes a alguns dos detidos, dos presos, condenados, foi exagerada. Isso também vai ser tratado no próximo domingo, professor. Como é que está essa mobilização nesse sentido também? Será que vai ser tocado esse recuo estratégico por parte do STF? O que está achando nesse sentido? Eu diria que é um recuo tático, que eles estão preparando o terreno para o julgamento do presidente Bolsonaro. Estão tentando reduzir a pressão. Na verdade, não houve ainda redução de penas, né? Houve o arquivamento dos inquéritos da importunação das baleias e das vacinas contra o presidente Bolsonaro. Foi recusada a prisão preventiva do presidente Bolsonaro. Foram decretadas as prisões domiciliares da Débora, do Batom e do professor Junks, que é um professor de 69 anos que tem câncer, né? Foi liberado o dinheiro retido, preso das contas bancárias do Rodrigo Constantino, e houve um recuo também na questão da DPF das favelas, né, que proibia a polícia do Rio de Janeiro subir os morros. Então são vários recuos em sequência. Na minha opinião, eles estão preparando o terreno aí, estão tentando reduzir a pressão, porque a pressão sobre o Congresso Nacional para aprovação da anistia está muito forte. Acredito que a manifestação vai ser grande, vai agregar pressão sobre o Congresso Nacional, e a imagem do STF estava, se é que é possível, né? Estava ficando demasiado manchada pela injustiça das condenações aos presos do 8 de janeiro, por essa questão de impedir a polícia de subir os morros do Rio de Janeiro e tal. Então, acho que eles estão aliviando um pouco a mão para depois pesar. É a minha leitura, pelo menos. Bom, e de alguma forma a gente tinha acompanhado essa questão, uma promessa de uma possível retaliação dos Estados Unidos em relação àquilo que está acontecendo aqui no Brasil. Isso, de fato, deve acontecer? Será que nós teremos a aplicação daquelas leis, né, da morte financeira daqueles que farão parte dessa lista preparada, elaborada pelo governo norte-americano, professor? Vai acontecer ou não?
Olha, a esperança é que sim. O Eduardo Bolsonaro esteve na Casa Branca ontem, em reuniões, levando documentos, né? Assisti hoje pela manhã um vídeo no canal dele. E além dessa esperança de que as sanções aconteçam, tem a questão do Felipe Martins, né? Que é um processo judicial que não depende de decisões políticas, que é relacionada àquela questão da fraude nos documentos de ingresso do Felipe Martins nos Estados Unidos. O Felipe abriu 2 processos na justiça americana. Agora, em abril, tem a primeira audiência de um desses processos. E à medida em que for comprovado que a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos foi fraudada, isso deve puxar o fio da meada para encontrar os responsáveis por essa fraude. E acredito que isso também é um fator de pressão que a gente não pode deixar de levar em consideração. Eu boto muita fé de que essa questão resolva, né, definitivamente essa situação da prisão ilegal do Felipe Martins aqui no Brasil, porque ela se deu com base nessa fraude no registro de ingresso dele nos Estados Unidos, né? Talvez isso leve à anulação do processo todo contra o Felipe Martins, e acredito que é um fator que, juntamente com essas pressões de Eduardo Bolsonaro junto ao governo americano, deve pesar aí para constranger o STF nessa sanha persecutória à direita brasileira. Bom, 2 questões ainda, professor. Essa saga, por dizer assim, do STF em relação àquilo que aconteceu na prisão, na condenação, isso também ajuda a derrubar um pouco mais a credibilidade do governo. As pesquisas mostram que Lula simplesmente está derretendo nas pesquisas. Tem uma coisa a ver com outra ou não? São ações políticas, econômicas, que não interferem exatamente o STF na popularidade do Lula? Não, a percepção de uma aliança entre Lula e o STF é genérica. Nas pesquisas não aparece nenhum indicador de que a população faça essa conexão entre STF e governo, embora haja uma conexão entre STF e governo. A situação do governo é crítica por causa da inflação, principalmente inflação de alimentos, né? Por causa da segurança pública, é o problema número 1 na lista de prioridades do povo brasileiro, de preocupações do povo brasileiro. Há uma forte percepção de volta da corrupção também. E a questão da economia. São os 3 fatores principais a pesar contra a imagem do governo: violência, corrupção e economia, né? A questão do STF não aparece relacionada ao governo Lula, e o governo está se atrapalhando e está afundando por conta própria. Bom, por fim, nós tivemos aquela manifestação domingo passado do PSOL, PT, né, que, como dizem por aí, flopou, né? Os números mostram exatamente isso. Agora, domingo, uma multidão deve tomar conta, aí sim, da Avenida Paulista. Que não venha a USP fazer uma estimativa bem menor ou abaixo daquilo que foi constatado, entre aspas, também para o episódio, né, a manifestação do último domingo aqui em São Paulo também, na Praça Oswaldo Cruz, não na Avenida Paulista, diga-se de passagem também, né, professor? Já escolheram a Praça Oswaldo Cruz lá na Ponta da Paulista justamente porque tem muita árvore ali, a arborização da região ela esconde um pedaço do chão, né? O que impede da gente ter uma noção mais clara da quantidade de gente, mas todo mundo viu que foi um fiasco a manifestação, e eu estou com uma expectativa muito grande de que a manifestação da Avenida Paulista vai bombar mesmo, pelo que eu estou vendo, pela minha experiência de vários anos de manifestações na Avenida Paulista, quando eu morava aí em São Paulo, e pelo que eu estou vendo nas convocatórias nas redes sociais, a minha impressão é que teremos uma grande manifestação em São Paulo. Inclusive uma vigília programada já para o sábado à noite em frente ao MASP, daqueles que vão participar no próximo domingo. Tem uma mobilização muito grande, eu tenho visto também aqui em São Paulo. Bolsonaro deve participar, professor, só para finalizar. Com certeza participa, vai discursar no caminhão de som, ele, o pastor Silas Malafaia, vários governadores de oposição, vários deputados federais. O objetivo é fazer uma grande demonstração de força, tanto pela qualidade e quantidade de autoridades presentes lá no caminhão de som, como pela quantidade de público presente na avenida. Até domingo, então, professor. É isso, Sérgio. Grande abraço, é sempre um prazer falar para ti aí, para a audiência do Tempo e Dinheiro. Obrigado, até lá.
Bom, Fernanda, são essas informações, né? Domingo, mobilização aqui em São Paulo. Estaremos lá, o professor Paulo Moura vai registrar e eu também para o clube. E, à medida do possível, vou divulgar algumas informações também aqui nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro dessa manifestação programada para a Avenida Paulista no próximo domingo, dia 6. Faça chuva, faça sol, a mobilização está marcada e, sem dúvida, vai ser marcante na vida política, né, do Brasil nesse momento que a gente tem acompanhado pela anistia e também contra o governo Lula. É isso aí, Fernanda. Sextou, vamos lá? Vamos lá, Sérgio Braga. A gente vai ficar de olho, claro, nas suas informações e só para avisar que a chuva já está chegando, chuva forte já chegando aqui em Campinas. Sérgio, obrigada por mais uma semana aqui de muito conteúdo. A gente volta. Sérgio Braga nas redes sociais no domingo, direto da Paulista, mas na segunda-feira, 12h30, a gente está aqui e espera, claro, todos vocês. Muito obrigada pela sua companhia e até lá. Tchau!